Bom dia, Adelso. Bom dia a todos os ouvintes aqui da Sociedade Urgente. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer, como gestor público, estar prestando contas, que isso é obrigação nossa de qualquer gestor público, prestar conta do que o Estado faz, o poder público faz em benefício da população. Vamos lá. Você foi vereador em Salvador, não foi isso? Sim, durante 8 anos. Durante 8 anos, 2 mandatos, né? E hoje você está como presidente da Conder, né? Foi uma chegada à Conder. Como você avalia a sua chegada? Que chegou quando lá na Conder? Ainda com o governo Rui Costa, não foi isso? Sim, em janeiro de 2021, o governador Rui Costa, então governador Rui Costa, me convidou para estar na Conder, trabalhar pela Conder, trabalhar, na realidade, um pouco diferente do que trabalho que nós vimos fazendo no Legislativo, porque, como você sabe, tem um poder legislativo e tem um poder executivo. Eu estava como vereador durante 8 anos e o legislador, ele legisla, ou seja, ele faz as leis, ele faz os pedidos. Quando eu entrei na Conder, é o poder executivo. O poder executivo, como já diz o próprio nome, executa, realiza as obras. Então, eu me adaptei muito bem porque somos executores de obras, somos executores que você vê e tem a satisfação em cada momento, você está planejando, pensando e executando. E com isso, levando benefícios para a população. A Conder, de vez em quando, aí tem gente que enxerga como uma segunda prefeitura de Salvador. Você pontua mais ou menos assim? Sim, na realidade, quando ela foi criada muito com esse objetivo de fazer um contraponto naquele momento a deputada, a então prefeita de Salvador, Lídice da Mata. Lídice da Mata era prefeita, era de oposição ao governo estadual, então o governo estadual, naquele momento, entendeu que tinha que criar um órgão para que pudesse fazer um contraponto. Então, a Conder hoje ela funciona como... Ela começou inicialmente atendendo a região metropolitana e ela depois se estendeu, a Conder, as suas atividades a todo o estado da Bahia, de norte a sul, de leste a oeste. Quer dizer, no começo das atuações, ela era Salvador e região metropolitana. Salvador e região metropolitana. E hoje ela atende a todos os 417 municípios. E nós temos hoje, dentro do nosso escopo, dentro do nosso painel de obras, de intervenções, podemos executar intervenções, seja de mobilidade urbana, seja de drenagem, seja de construção de praças, seja construção de pavimentação. Então, o que se acontece é que nós temos um poder de executar qualquer tipo de obra em qualquer lugar do estado, dentro da cidade, dentro dos municípios. Agora, basicamente, a Conder, ela fica fora só da parte de estradas, ela não constrói estradas. Aí nós temos dentro do governo do estado da Bahia a Secretaria de Infraestrutura, que é a chamada CEINFRA, constrói as estradas. Aí a parte de estádios, que aí seria a SUDESB, que faz os estádios nos municípios, nós podemos fazer melhoramentos. E essa parte de pontes e VLT, que não está também dentro do pacote, dentro do escopo da Conder. A Conder tem suas equipes próprias? Vamos lá, seus engenheiros, seus técnicos? Ela tem uma equipe extremamente capacitada, são um corpo de profissionais competentes, reconhecido em todo o estado, extremamente competentes. E, às vezes, nós precisamos de uma coisa muito específica, aí nós temos consultores, contratamos consultores terceirizados para dar algum tipo de apoio. Mas nós temos hoje uma equipe técnica lá de engenheiros, arquitetos e todos os profissionais lá, é uma cidade. E funciona realmente com pessoas preparadas e competentes e que dão esse respaldo hoje dentro do governo do estado da Bahia, sendo a Conder hoje eu chamo o braço operacional do governo do estado da Bahia, porque ele faz intervenções, seja de hospitais, seja de escolas, seja de policlínicas, seja de viadutos, seja de vias urbanas, ou seja, as grandes obras hoje, elas passam necessariamente dentro do governo do estado pela Conder. Então, vamos lá. Ouvindo aí sua explicação, a Conder, ela tem uma verba própria quando começa o ano ou a demanda vai surgindo e o Estado vai liberando? Como é? Na realidade, a Conder, ela funciona como... Ela tem as secretarias que são nossos clientes. A Secretaria de Educação, ela demanda a construção de escolas para a Conder. Então, ela repassa o recurso. Eu vi uma obra agora nesse feriadão lá em Maracás, uma escola em tempo integral perto da Companhia da Polícia, do batalhão lá, né? E eu vi lá que tem uma obra sendo executada. Ali é Conder? Conder. Mas entenda, na realidade, a Secretaria de Educação
ela demanda, ela necessita fazer uma escola em um determinado município, então ela contrata a Condé para a Condé fazer. Ela diz, Condé, eu quero fazer uma escola de X salas, 12 salas, 24 salas, 36 salas, em tal município. Então, a partir daí, a Condé se mobiliza para comprar o terreno, para desapropriar o terreno, fazer todo o processo de apropriação, licitação, construção, e, teoricamente, nós já entregamos as chaves ao cliente nosso, que nesse caso aí de uma escola é a Secretaria de Educação. Então, e quem paga a conta é a secretaria que quer fazer o hospital, uma escola, um viaduto. Então, a Condé ela tem um orçamento limitado, mas tem bons clientes, que são as secretarias do governo do Estado. Pergunta aqui, Adelso Carvalho gostaria de saber do presidente da Condé, por que não seguiu o padrão de viadutos da Orlando Gomes na 29 de março, na altura, saindo de Castelo Branco e Cajazeiras? Eu desconheço o que ele está falando. Na realidade, se eu não sei o nome do ouvinte aí... Sânio, na realidade, toda a parte de mobilidade, as grandes obras de mobilidade urbana dentro da cidade de Salvador foram realizadas pelo governo do Estado. Eu não tenho dúvida nenhuma. Se você vier, e quem conhece a cidade de Salvador, se você sair do aeroporto, todo aquele complexo de viadutos do 2 de julho foi realizado pela Condé, pelo governo do Estado da Bahia. Você entra pela paralela, você vê todos os complexos de viadutos, seja de Narandiba, seja do Imbuí, foram realizados pelo governo do Estado da Bahia. Você se lembra, apesar de não estar com cabelos brancos, está com cabelos pretos... Vai demorar ainda, viu? Senão que está com pouca preocupação. Original, né? Você tem com aquele rótulo do abacaxi, todos aqueles viadutos ali foram realizados pelo governo do Estado da Bahia. A Via Expressa, que naquele momento foi a maior obra de intervenção viária dentro de uma cidade capital do país, foi realizada pelo governo da Bahia. Então, todas as grandes obras foram realizadas. E agora, por último, nós tivemos a oportunidade de entregar duas grandes obras, que as obras que ligam, nós chamamos os corredores transversais, que ligam a Orla Atlântico à BR-324 ou subúrbio ferroviário. Fizemos e ampliamos a Orlando Gomes, encaixando, digamos assim, com a 29 de março, como ele está colocando aí, nosso ouvinte. Essa obra foi realizada dentro dos melhores padrões. Se você tiver oportunidade, quem conhece, você vê que são vias duplas, pista de ciclismo, em volta, canteiros centrais, toda ela com piso tátil. Então, tudo exatamente dentro do mesmo padrão. A nova estação rodoviária de Salvador é obra da Condé? Ali, na verdade, é uma obra quem participa a Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, a CEINFRA e a Condé. A Condé é responsável pelo sistema viário daquela região. Todo aquele, para você ter os acessos à nova rodoviária, quem está construindo é a Condé. Mesmo não fazendo estradas, como você falou. Mesmo não fazendo estrada, mas são vias, digamos assim, internas de acesso ao complexo todo ali. Porque ali nós vamos ter um sistema metroviário. Eles vão chegar, não só vai chegar, já está inclusive bem adiantada, a estação do metrô, chamada Estação de Metrô Águas Claras Cajazeiras, como uma nova rodoviária. Então, todo aquele sistema viário é feito pela Condé. Inclusive, nós estamos construindo de forma que você possa ter a facilidade do acesso de quem vem de Feira de Santana, através de complexos de viadutos, ali que também são realizados pelo Estado da Bahia, através da Condé, quem vem de Salvador, facilitando o trânsito todo naquela região. Zé Trindade, na campanha eleitoral do ano passado, quando disputaram o governo da Bahia, ACM Neto, João Roma, Jerônimo, que Jerônimo veio a ser eleito governador do estado, surgiram algumas polêmicas envolvendo o nome da Condé, citando convênios firmados com prefeituras. Como está essa situação de convênios? Esses convênios que foram citados foram assinados, dinheiro foi liberado? Como é que está essa situação? Todos de forma regular, reconhecido pelo próprio Tribunal de Contas do Estado, não tive nenhum tipo de problema. Talvez a oposição não acreditasse na competência do governo do Estado da Bahia. E aí, digamos, como diz a turma mais nova, eles se ferraram, porque nós fizemos e realizamos todos os convênios que foram autorizados, os repasses, as obras estão sendo realizadas, muitas delas, inclusive, inauguradas. Nós tivemos a oportunidade, esse final de semana, de estar naquela região da Chapada, inaugurando obras já de convênios, e vários outros estão tocando nos próximos dias. A prefeitura recebe verba? Não.
O convênio é direto com a Conder? Não, com o Estado? Nós fazemos o repasse, quando é o convênio, nós fazemos o repasse para a prefeitura licita na ponta. E a Conder fiscaliza? A realização, à medida que você vai mandando os recursos, você vai fiscalizando aquelas etapas que se foram concluídas e se foram concluídas de acordo com o projeto licitado. O que tem mais de projeto? É praça, é escola, o que tem mais? Tem muita pavimentação, muita praça, drenagem. As prefeituras, na realidade, elas têm uma carência, qualquer cidade, tem uma carência muito grande de obras de infraestrutura e nós fazemos parte de um estado muito pobre. Nós temos aqui, a nível de Bahia, somos o 16º PIB. Ou seja, a arrecadação no estado é muito baixa. E apesar de sermos o 4º estado em população, nós temos uma arrecadação muito baixa, em que nós temos aqui quase 15 milhões de habitantes. Então, o braço do governo do estado, o governo do estado tem que estar realmente junto com os municípios, ajudando eles toda essa parte de infraestrutura. Aqui, seu Ismael quer saber qual é aí a relação institucional entre Condé e Codesal. Codesal é Salvador, prefeitura. Sim, na verdade nós temos tido uma parceria institucional com o governo municipal muito boa, dentro desse processo de estar ajudando e transformando a vida das pessoas. Todas as vezes que nós precisamos, não sou da Codesal, através do Léo Sóstenes, né? Sóstenes Macedo, nós ligamos para ele liga para a Condé, para que a gente faça essa parceria, para que a gente possa se ajudar mutuamente. Todas as vezes que o governo do estado pode ajudar a prefeitura em algum processo, como já aconteceu em um deslizamento que ocorreu na ladeira da montanha, nós fomos lá imediatamente, na ladeira da praça também. Então, a gente está mutuamente se ajudando para que a gente possa estar melhorando sempre a vida das pessoas. Como resolver esses alagamentos em Salvador? É um problema exclusivo da prefeitura ou a Condé pode também entrar nessa questão? Não, o alagamento, a parte de cidade, seja em Salvador ou qualquer município, é competência do município. Mas o Estado tem feito obras em todo, não só em Salvador, mas em todo o estado da Bahia, de drenagem, vamos chamar assim, uma macrodrenagem, uma microdrenagem, para se carrear esse esgotamento que muitas vezes não existe. Agora, precisa realmente que também tenha uma preocupação grande da prefeitura em relação não só à construção de encostas, porque desce muito lixo, desce muita coisa nas encostas e vai, aos poucos, e aí ele assorando. Com a prefeitura, né? Eu cito, basicamente, você tem que nós falamos um pouco antes aí, sobre a 29 de março, você tem um canal ali, o governo do estado construiu aquele canal. Precisa que a prefeitura vá e faça a limpeza. Aí não é mais a competência do governo do estado. Assim como a iluminação pública. Né? Assim como a iluminação pública. São competências exclusivas. A Condé teve muita dificuldade para conseguir convencer alguns comerciantes que estavam ali, que ali tinha empreendimento até lá embaixo, né? Sempre existe, Adelso, mas você tem que ver que o interesse público sempre tem que prevalecer, né? Supera o interesse privado. Então, houveram alguns momentos, nós tivemos que fazer depósitos judiciais, tivemos que recorrer à justiça para tirar alguns empreendimentos dali. Pergunta aqui para o presidente da Condé. Cadê aqui, rapaz? Bom dia, Adelso Carvalho. Gostaria de saber do entrevistado. Passarelas da Via Expressa, que tem no sistema elevador para acessibilidade. Aí já não é com vocês, né? Hoje não mais. Não mais. Mas, na realidade, o governo do estado construiu as passarelas. O governo do estado construiu elevadores para facilitar a mobilidade urbana. Eu, quando cheguei na Condé em janeiro de 2021, 2 ou 3 meses depois, nós recuperamos, porque já estava um pouco degradado os elevadores ali, recuperamos, passamos oficialmente para a Prefeitura Municipal de Salvador, aqueles elevadores, e para minha decepção, podia dizer assim, Adelso, semana passada ou retrasada, eu passei ali e vi que estavam realmente os elevadores completamente abandonados, e que hoje, sem uso, porque não tem condições de uso, mas hoje é responsabilidade oficial da Prefeitura Municipal de Salvador. Tem uma pergunta aqui bem interessante que vai chegar para muita gente. Bom dia, Adelso Carvalho. Gostaria de saber do presidente, está lhe chamando de secretário, inclusive, aqui, sobre a escritura pública da Condé, por que não funciona como da Prefeitura aqui em Cajazeiras. Tem muito terreno que está denominado, estou lendo como está aqui, como invasão.
porque não tem escritura. Aqui em Jaguaripe, por exemplo. Nós temos um trabalho forte realizado na CODER em relação à regularização fundiária. Hoje nós temos em Salvador algo em torno de 16 a 18 mil imóveis em que a CONDER vem fazendo trabalho. É um trabalho demorado, mas nós assim que assumimos a CONDER, tentamos agilizar esse processo. Um processo de regularização fundiária, ele demanda tempo, porque ele passa, inclusive, a prefeitura tem que liberar as matrículas de cada imóvel. Isso nós vemos negociando já há muito tempo, desde que eu entrei, inclusive com a ajuda da vice-prefeita Ana Paula, para que a prefeitura libere as matrículas de cada imóvel. Depois disso, nós temos que encaminhar isso para o cartório de registro de imóveis para que haja a liberação. Mas nós temos no nosso radar, hoje estamos envolvendo, inclusive, o próprio Ministério Público, estamos envolvendo o Tribunal de Justiça na pessoa do desembargador José Rotandano, que tem ficado à frente disso, tem nos ajudado nesse processo, para que a gente possa regularizar não só esses imóveis em Salvador, esses 16 mil e tantos imóveis em Salvador, e dar realmente a escritura definitiva de posse a cada pessoa dessa, porque a gente entende, inclusive, Adelso, quando você entrega um imóvel, existe uma alegria muito grande da pessoa que está recebendo. Mas quando você entrega só aquele papelzinho, desculpe o termo, mas só a escritura, a pessoa se sente, agora eu sou dono, agora você está levando dignidade. As pessoas de ter a casa segurança, própria. Né? Segurança jurídica, inclusive, para isso. Né? Para ela e os filhos, ela pode, com a escritura, ela pode, inclusive, negociar e passar por um imóvel, inclusive, melhor. Mas nós temos feito isso não só em Salvador, mas em toda a Bahia. Nós tivemos a oportunidade, no final do ano passado, entregamos mais de 1.600 escrituras na cidade de Quié. Entregamos outro dia em Santa Cruz de Cabralha, 300 e tantos títulos em Santa Cruz de Cabralha. Então, nós fazemos um trabalho, inclusive, em todo o estado da Bahia, de regularização fundiária. Olha, a entrevista começou muito bem, vai seguindo e as pessoas vão entendendo a dinâmica da entrevista e vão mandando mais mensagens. Tem um aqui. Eu gostaria de saber, entrevistado, se aquela área verde do complexo Viadutos 2 de Julho, na frente do aeroporto, se aquela área verde pertence à prefeitura ou ao Estado. Não entendi. Área verde do complexo Viaduto 2 de Julho, do complexo de viadutos, se pertence à prefeitura ou ao Estado? A área verde. Manutenção, seria? A manutenção não ficou muito... A parte do viaduto e... Porque quando você faz uma... área verde é conservação. Eu entendi assim, né? Área verde é conservação. Se for conservação, isso aí é prefeitura. É como eu disse anteriormente aqui. Nós entregamos agora, 29 de março, entregamos a Gal Costa, as avenidas da Gal Costa, que são esses corredores transversais. À medida que a gente realiza a obra, a gente entrega aí a manutenção. Nós não temos aí uma competência da administração municipal. Podar a árvore, limpar os canteiros, tirar o mato, não sei o quê. Isso aí, inclusive, como eu disse anteriormente, a limpeza dos canais, onde tem canais, aí é competência exclusiva da Prefeitura Municipal. A CONDER coloca meio fio, porque eu vi ali no dique do Tororó, tem uma obra ali de calçamento e meio fio. Quando acontece isso, a CONDER pede autorização à Prefeitura, ela já chega arrancando o que está lá e colocando dela? Na verdade, o dique do Tororó, ele é administrado pela CONDER. Toda aquela área, todo o entorno ali é administrado pela CONDER. Se, digamos, tiver um mato grande ali, quem tem que cortar é a CONDER. Toda a manutenção do dique. Existem alguns pequenos bolsões dentro. Mas a iluminação do Natal, por exemplo, de não, São é a João, prefeitura. Já é com a prefeitura. Mas nós que colocamos aqueles orixás, nós temos ali orixás dentro d'água, orixás fora d'água. Foi uma obra do artista Tati Moreno, nós que colocamos ali há 25 anos atrás, nós que eu digo o governo do estado da Bahia, e há um ano e pouco atrás, logo depois da morte do Tati Moreno, nós que fizemos a recuperação daqueles orixás. Então, a manutenção de toda aquela área ali é da CONDER. Os meio-fios, nós ali estamos em eterna obra, que a gente fica a manutenção a vida toda. Então, provavelmente estragou o meio-fio, porque um carro bateu, um ônibus subiu um passeio, né? Então a CONDER faz aquela recuperação diariamente ali. Pelourinho, CONDER tem... Pelourinho também nós temos intervenções grandes e vultuosas dentro do Pelourinho. Ô, Zé Trindade, vamos lá. Você era ou ainda é do PSB? Sou filiado com muita honra ao PSB, a deputada, a nossa presidente Lícia da Mata. Seu nome tem sido ventilado sempre aí para
candidatura no próximo ano à Prefeitura de Salvador. Como você tem recebido essa notícia? Como você tem já se articulado? Eu vi recentemente uma foto sua numa churrascaria famosa em Feira de Santana. E lá estavam várias figuras da política baiana, inclusive o ministro Rui Costa, o deputado Raimundinho, da JR, que veio aqui recentemente, que é do PL, estava lá também. Que reunião foi aquela ali? É em voto do seu nome e alguém para Feira de Santana? Não, Zé Neto, outro nome? Então, bora por partes aí. Uhum. Primeiro, essa colocação, quando você vê órgãos de imprensa, as pessoas falarem meu nome, eu recebo com muita tranquilidade e com muita alegria. Tranquilidade pelo trabalho que nós vemos realizando desde a época de vereador. Eu passei 8 anos como vereador de Salvador, eu me entendo como um vereador atuante na cidade de Salvador, conheço Salvador e conheço as demandas, os problemas de Salvador e sei das dificuldades que tem administrar uma cidade como Salvador. Faço parte, Adelson, de um grupo político que hoje é comandado na Bahia pelo governador Jerônimo e que é nosso líder, nosso comandante hoje aqui no estado da Bahia. Meu compromisso com o governador Jerônimo, assim que ele me convidou para permanecer no governo do estado da Bahia, foi de trabalhar para os 417 municípios do estado da Bahia. Então, hoje nós temos uma atuação forte. Nós tivemos essa semana na cidade central, tivemos em Feira de Santana, que aí eu vou te falar do almoço, tivemos em Boninal, tivemos em Bicoara, tivemos em Ceabra, tivemos em Andaraí, quer dizer, rodando praticamente Cirão Central, aquela chapada toda, e Feira de Santana. Ou seja, estamos trabalhando para os 417 municípios do estado da Bahia. Então, meu compromisso com o governador Jerônimo Rodrigues é trabalhar cada vez mais com força, com dedicação, e como ele faz... O almoço. E o almoço? Almoço? Calma, Adelson. Vou te falar do almoço. A época do tempo. O tempo é cruel. Não, nós tivemos a oportunidade de entregar em Feira de Santana 248 unidades de Minha Casa Minha Vida. Essas unidades foram abandonadas estavam prontas há 6 anos atrás, mas os governos federais comandados aí pelo Temer e depois pelo Bolsonaro, não entregaram essas casas, não tiveram essa preocupação em entregar a casa assim que o governo Lula assumiu o comando do Brasil e o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, pediu que a gente concluísse as unidades habitacionais na Bahia. Então, a Condé entrou nesse processo e nós concluímos em Feira de Santana e tivemos a oportunidade de entregar 248 casas na sexta-feira. E depois disso, como nós tínhamos uma programação também em Feira de Santana, visitar o terreno do Centro de Convenções do Teatro de Feira de Santana, tivemos a oportunidade de parar e almoçar ali, juntos com essas pessoas, com o governador Jerônimo Rodrigues, com o ministro Rui Costa e com deputados da região. Você é candidato de Rui Costa à Prefeitura de Salvador? Abre o jogo. Não. Não? Eu serei, se o grupo político que comanda a Bahia, comandado hoje por Jerônimo Rodrigues, o grupo político comandado pelo senador Jacques Wagner, o grupo político comandado pelo ministro Rui Costa e pelos partidos aliados, Otto Alencar, Lício da Mata, se eles entenderem que o nome de Trindade é o melhor nome para disputar a Prefeitura de Salvador, eu sou soldado desse grupo político. Valeu. José Trindade, presidente da Condé, um abraço. Volte mais vezes aqui. Tá ok. Sempre é um prazer estar aqui junto com você, Adelson, aqui com todos os ouvintes aqui do Felicidade. Sociedade Urgente.